तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः. O néctar de tua história, o louvor dos videntes poetas, elixir para as almas ressequidas, deleite para os ouvidos, o purificador dos pecados, és grande e glorioso. Aqueles que espalham tua mensagem na terra são generosos. Boa tarde a todos. Vamos continuar nossa leitura. Um devoto. Sim, Senhor, existe essa consciência do eu em nós, portanto devemos rezar. Mestre, Prayemi, o homem deve chegar a Nitya, o absoluto, seguindo a trilha de Lila, o relativo. E como chegar ao teto pela escada? Depois de realizar o absoluto, ele deve descer ao relativo e viver naquele plano em companhia de devotos, impregnando sua mente do amor por Deus. Essa é minha opinião final e mais madura. Sri Ramakrishna está dando uma versão final. O que é? Sim. Porque todas as palavras, todos os ensinamentos, é nada mais do que experiência dele. Então, ele conhece o que é absoluto, ele conhece muito bem o que é relativo, como uma pessoa pode chegar a esse absoluto, depois como voltar, e para falar para pessoas. Isso tudo ele passou dia por dia, a vida inteira. Agora, para nós é diferente. Quando ele falou assim, essa é minha opinião final e mais madura. Então, ele dá tanta importância desse ensinamento. Nós precisamos meditar sobre o que é Nitya, absoluto, o que é Lila, relativo, como, por exemplo, ele deu um exemplo, e como chegar ao teto pela escada. Depois de realizar o absoluto, ele deve descer o relativo. Ao mesmo escada, usando a escada, ele está voltando, descendo para outro nível. É tudo uma questão de elevar sua mente e coração. Nossa consciência é bem ligado com o mundo dos objetos. Começar com o nosso corpo. Depois, nossa identificação. Não é errada, mas limitada. Nós precisamos elevar nossa consciência a outro nível. Se você analisar sua vida cotidiana, por exemplo, vamos analisar nossa vida com o que é. Acordou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar isso, tenho que cuidar isso. Começar com o corpo, começar com nossas pessoas, responsabilidades, deveres, já fica cansado, algumas coisas gostam, algumas coisas não gostam, e finalmente acabou o dia. Voltou algumas impressões, armazenou o que já tem, junto com isso, voltou, talvez
um dia muito agradável, outro dia não. Uma mistura de consciência. Nossa consciência é bem condicionada com esse eu ao meu. Não conseguimos pensar fora disso. Não tem. Também depois, uma idade difícil para pensar. Porque já começou, não tem energia, não tem tempo, não consegui meditar, não consegui pensar outras coisas, não tem interesse, não tem energia suficiente para fazer isso. Depois de uma idade, não tem mais. Então, o que é essa pessoa? Tudo bem, uma devoção, tudo bem, eu vou rezar um pouco. Rezando também, alguns minutos. Depois, não tem energia, não tem uma energia fresca, eu tenho que continuar, tenho que pensar, não tem. Então, nossa vida é bem condicionada com impressões passadas, com bem claro, nossos apegos para objetos do mundo, inclusive de nosso apego para o próprio corpo. Começa com o nosso apego para o nosso corpo. Também não é suficiente o nosso corpo. Isso não é errado, mas isso está acontecendo. Eu estou colocando uma coisa objetivamente. Isso é correto ou não, isso cada um você sabe, mas, em geral, acordou, se identificamos e fazendo as coisas. Porque atrás disso, esse eu ou meu tem uma responsabilidade, tem uma coisa a fazer, deveres. Nós não estamos conseguindo sair desse círculo. Está voltando de novo. No meio tempo, tentando entender o que é Deus, o que é a palavra deles, como funciona. Eu gosto de meditar, mas não tenho energia para sentar. Se sentar em 5 minutos, 10 minutos, a mente fica cansada. Tem um monte de impedimentos. Né? Então, esse chegar a Nitya absoluto não é assim. Mas isso é a palavra final. Sri Ramakrishna falou, essa é minha opinião final e mais madura. Olha, uma encarnação divina está falando assim, isso é a minha opinião final. O que é? O homem deve chegar a Nitya, o absoluto, seguindo a trilha de Lila. Seguindo trilha, Lila é esse mundo. Nós estamos fazendo uma trilha, cada um de nós estamos fazendo uma trilha na Lila. Mas essa trilha está voltando, mesma trilha. Né? Fazendo um pouco um zigue-zague. Pessoas gostam de fazer trilha zigue-zague também. Não quero fazer uma trilha assim. Todas as calçadas você vai ver no Rio de Janeiro, tudo assim. E no Brasil, em geral, assim. Né? Trilhar um pouco, porque isso é bom, né? Um lado. Mas sempre voltando na mesma trilha. Né? Não está saindo desse trilha. Se quer sair, muito interessante essa imagem. Se quer fazer trilha, de repente você está andando, alguma coisa muito encantada está acontecendo. Né? Talvez uma floresta de flores ou árvores. Tá? Nossa atenção de chegar no final já atrasada, porque tem outras coisas interessantes. Mas seguindo a trilha de Lila, e esse trilha de Lila significa aqui, do mundo, objetos, nomes, formas, gostos, não gostos, pares de opostos, chamado Lila, relativo. E o mundo é relativo. Esse mundo, si mesmo, pode aparecer um inferno para uma pessoa ou pode aparecer um paraíso para outra pessoa, dependendo da pessoa. O mundo é um objeto, esse mundo, planeta. É bom ou ruim, depende da pessoa, depende da sua impressão, o que você armazenou.
Uma alma iluminada vai ver este mundo nada mais do que a manifestação de Deus, divindade. Para ele não tem confusão nada, porque ele sabe até onde esses objetos vai durar um tempo, determinado tempo, nada mais, depois não. Mesmo, por exemplo, vamos pensar, meu pai, minha mãe, depois pai dele, mãe dele, depois bisavô, assim, tal. Depois, 4 gerações antes, onde você estava? Seu pai e mãe, onde estava? Ou outras? Nós não estamos aqui sem esse pai e mãe. Tudo bem. E eles? E 4 gerações depois, antes? Não sabemos. Nós estamos aqui. Isso é um fato. Nós não pensamos assim. Então, a única coisa é a verdade é aqui. Mas, se você pensa objetivamente, eu não sei. 3 gerações, 4 gerações. Talvez o Reino Unido, né, na Inglaterra, eles têm uma história até 10 gerações, talvez. 1000 anos, 2000 anos. Descendentes assim. Mas não temos ideia. Não sei. Bisavô, depois. Antes. Onde você estava? Como nós chegamos aqui? Onde nós vamos? Daqui para frente. Não tenho ideia. Porque nós temos que chegar a esse absoluto seguindo a trilha de Lila. A trilha de Lila é muito encantadora, relativo. O mundo é muito interessante. Não, mundo, quando eu falo mundo, incluindo nosso corpo. Você não pode descartar, eu sou diferente do mundo. Não. Você faz parte do mundo. Nós somos parte do mundo. Qualquer coisa. O que você está pensando, o que você está sentindo, é sua impressão sobre essa planeta. Talvez não bate com outras pessoas. Cada um vai fazer de uma maneira diferente. Então, Lila, muito interessante, encantadora, relativa, cheio de objetos, nomes, formas, inclusive de você. Eu também tenho um nome e uma forma. Agora, se ficar dia por dia nesse círculo, nunca vamos chegar ao absoluto chamado Nitya. Nitya significa sempre está lá. Absoluto. A única coisa é sempre estar lá. O que é? Não sabemos. Nós conhecemos Lila muito bem. Mas, ao outro lado, não conhecemos. Conhecemos objetos, conhecemos nomes, formas, mas atrás disso que tem, não conhecemos. Sempre gostamos de guirlanda, mas não temos consciência de fio que segura todas as flores fazendo guirlanda. Veja bem, ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar para uma sala de cinema para ver tela. Mesmo sem tela, você não vai assistir, você não vai conseguir assistir um cinema. Cinema é muito interessante. Pessoas gostam de dinheiro, vai lá, 2 horas, 1 hora, assistir tudo. Mas sem tela, você não vai conseguir assistir. Mas tela sempre está lá. Mas quem vai para ver tela? Ninguém. Ninguém. Mas aqui no consciência é outra coisa. Não é sem vida. Consciência tem 2 aspectos. Um aspecto é nitya, absoluto. Outro aspecto é relativo. Aqui é relativo. Está movimento, muita energia. Acordar, vai lá, 23 de maio, ver que tipo de energia de tantos carros, motos, pessoas correndo dia e noite. Mundo inteiro, não é aqui. Mundo inteiro. 8 bilhões de pessoas está animado. Você tem que visualizar uma maneira de
que tipo de energia está acontecendo. Pessoas têm que usar essa energia, buscando essa energia, através da comida, através do pranayama, através de outros meios. Então, o que eu queria dizer para nós precisamos elevar nossa consciência de outro nível. Tá bom, eu conheço mais ou menos eu sei o que é mundo. Não, é muito encantadora, mas eu ainda estou satisfeito com isso? Não, chega. Né? Eu queria mudar um pouco. Já passei para isso, tudo bem. Talvez quantas vidas eu passei, não sei. Mas agora queria mudar um pouquinho, um nível diferente. Cada dia um pouco, dedicar um pouco mais diferente. Sentado aqui, o que é? Eu queria pensar uma coisa diferente de que objetos. O que eu posso pensar? Ou pensar com grandes mestres, grandes ideias. Em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, você vai ficar cansada porque mente ainda não foi treinada, né? Então a mente fica a voltar. Mente gosta de andar numa trilha que você já andou. Não quer fazer uma trilha nova. Na trilha da mente é assim. Agora vai meditar, repetir um mantra. Repetir mantra 5 minutos. Não tem interesse mais. A gente começa a pensar diferente, ou não tem mais, ou faço uma saudação e sair. Porque não tem interesse, não tem vida. Ainda esse absoluto, esse Deus, ou encarnação divina, ou ideal espiritual, ou nossa verdadeira natureza, não é um fato ainda. É uma coisa boa. Grandes mestres falaram, Swami falou, padre falou, tal falou, tudo bem. Mas nós não ainda temos uma convicção. Essa é a meta. Eu vou dar vida para essas coisas. Não tem. Onde tem esse tipo de um pensamento, uma nova maneira de ver, é bem diferente. Onde tem essa pessoa, palavras de pessoa, pensamentos, sentimentos, mesmo aqui vivendo, vai ficar diferente. Uma alma iluminada já estabelecido no Nitya, absoluto. Mas ele voltar, olha aqui, você está aqui no mundo, tudo bem, mas isso não é verdade final. Para você, esse mundo é a única verdade. Agora, o mestre vai falar, Ramana Maharshi, Ramakrishna, Cristo, Buda, Krishna. Não. Tem um estado de nirvana, luz. Tem um estado de samadhi, iluminação. Tem um estado de bem-aventurança, diferente de que esse prazer. Então tá. Então vamos tentar, vamos ouvir, vamos refletir. Assim, um pouquinho de desejo, mas esse desejo começa depois, alguns dias depois, vira como fumaça. Começou como um fogo, né? Depois, alguns dias depois, vira como fumaça. Não tem vida mais. Então, se você quer realmente saber sobre esse absoluto, a verdade suprema, autoconsciência, nós temos que mudar nossa maneira de pensar um pouco. Objetivamente, você pode levantar questões objetivamente. Só isso é a vida. Por exemplo, pessoas que estão fazendo yoga, depois de um tempo, 10 anos, 15 anos depois, posturas, asanas, um dia pergunta, só isso? Repetindo mesmo asana, mesmo postura? Não tem mais alguma coisa? Então, pronto para saber outro tipo de yoga. Realmente começar. Um lado quer saber, outro lado não tem energia, não tem
concentração, não tem uma meditação, não tem um anseio para saber o que é atrás disso. O que significa? Para Ramakrishna, qualquer coisa tem um grande significado, né? Ele também subiu da escada, voltou, mas usou para sua experiência. Isso como? Subindo uma escada, vai lá a teto, vê todo um cenário diferente e volta, fala para pessoas, olha lá, tem uma visão diferente. Você está vendo através de uma janela, tudo bem. Através dessa janela de Cristo, janela de Buda, janela de Ramakrishna, tudo bem. Uma visão ótima, tudo bem. Mas você vai lá no teto, uma visão completamente diferente. Tudo é excelente, mas além disso, uma visão completa. Então, a encarnação divina volta, descendo na mesma escada, começa a falar, olha, vai lá, vamos lá. Queria levar todo mundo. Isso é missão de encarnação divina. Só ele tem esse poder de fazer. Ele nasceu para fazer isso. Por causa disso, desde pequeno, ele fala uma linguagem diferente, a postura diferente, ideal diferente, não tem interesse no mundo, nenhuma coisa do mundo tem uma atração para ele, nada. O que é mais precioso para nós aqui no mundo, para ele nada. Mesmo pega a vida de Ramakrishna ou Ramana Maharshi. Não tem conta no banco, não tem propriedade, não tem nome, não tem forma, não tem nenhum tipo de coisas do mundo. Zero. Aí eles ficaram muito felizes seguindo uma vida de zero. Porque eles sabem o que é permanente. Então todo mundo correndo atrás disso. Para nós, esse mundo é a única verdade. Isso não é errado, mas temos que elevar nossa consciência de outro nível. Outro nível pode fazer sentado, você pode pensar diferente. Queria saber, olha que coisa, queria saber um pouco mais sobre minha parte nessa planeta. O que tem? Porque eu estou o tempo inteiro só pensar sobre isso, tem alguma coisa a mais pensar. Esse é o começo de prática espiritual. Olha, nós estamos respirando o mesmo ar, que bom todo mundo. Nós estamos no mesmo espaço. Essa planeta está pendurada no espaço, girando uma velocidade tão alta, nós não percebemos. Uma força misteriosa está conduzindo, segurando esse planeta. Quantas pessoas, quantas horas, quantos minutos nós estamos pensando? Nada. Então, esse Nitya, um lado, queremos conhecer. Isso demanda uma mente mais concentrada, uma mente mais criativa. Uma mente criativa começa a pensar. Nossa criatividade é sobre esse mundo mesmo. Como melhor maneira eu posso comer, como melhor maneira eu procurar coisas saudáveis. Está tudo bem, não é errado. Mas não pode ficar parado nesse nível. Um pouco mais. Eu estou comendo bem por quê? Quero viver em paz, quero viver saudável. Tudo bem. Quando você está vivendo saudável, com um corpo saudável, só isso, tem outra coisa. Temos outras coisas. Vamos pensar um pouco. Nós estamos aqui, pessoas, né, algumas vezes, pessoas falam, pessoas vivem para comer. Pessoas vivem para comer. Né? Não comer para viver. Assim tem uma categoria de pessoas. Né?
Então, nós precisamos mudar nova maneira de pensar, nova maneira de perceber, mesmo com nossa vida. Eu estou chateado com algumas coisas. Por que eu estou continuando com esse sentimento? Eu queria mudar um pouco. Eu queria ser livre de um pouco. Queria reduzir um pouco. Começar com isso. Prática espiritual, começar com esses. Deixa o mundo. Eu estou sentindo um pouco chateado, sentindo com raiva, sentindo ciúme, sentindo isso. Como? Eu queria mudar. Prática espiritual. Agora, antes de mudar, antes de ver mudança no mundo, eu queria mudar. Tudo bem. Assim começar a prática espiritual. Um grande mestre, quando nós estávamos no centro de treinamento, ele deu uma palestra para nós. Isso foi em 1980. Né? Ele é um grande mestre, ele viveu nos Estados Unidos, depois ele virou um grande mestre. Ele falou, olha, nós estamos lendo muito sobre Ramakrishna está cantando, ficando muito feliz, atraindo pessoas. Nós sabemos sobre a vida de Cristo, Buda, Krishna, Rama, grandes mestres. Nós queremos realizar, queremos entrar no Samadhi, iluminação, ficar livre de todos os problemas do mundo. Tudo bem, mas se você não conseguir reduzir alguns sentimentos que nós temos, né? Que era todos os brahmacharis, né? 25, 20, 25, assim. Se você não reduzir sua raiva, ciúme, sentimento de culpa, depois tendência de ficar infeliz, tendência de frustração, ou quero isso, gosto, não gosto. Se ficar forte com esses tipos de sentimentos, onde você vai pensar sobre liberação ou iluminação? Muito longe. Então, começa com trabalhar sobre isso. Ele falou, é uma palestra, a primeira vez, estava ouvindo. Então, eu quero mudar. Tanto quando você começar a reduzir esses sentimentos, já você está começando a sentir livre. Essa liberdade começa com esse tipo de liberdade. Liberdade de... eu não conheço liberdade de ser supremo, mas eu conheço liberdade de nossos sentimentos que está atrapalhando minha vida. Uma hora eu estou feliz, a outra hora já voltou de novo. Eu fiz uma resolução, eu vou reduzir este ano todos os sentimentos, as coisas que não é saudável, mas uma semana durou, depois caiu tudo. Então, ele falou, começa a trabalhar sobre essas coisas, depois você vai entender qual é a capacidade você tem. Porque nossa possibilidades interna sem limites. Ser humano tem uma possibilidade sem limites. Porque sua natureza verdadeira é sem limites. Possibilidade de ser humano é sem limites em qualquer área. Então, reduzir essas coisas, tanto quando você reduzir esses sentimentos que atrapalhando, pensamentos e tal, você vai entender o que a espiritualidade significa. Depois vai muito fácil para seguir em frente. Então, aqui ele falou, o homem deve chegar a Nitya, o absoluto, seguindo a trilha de lila, o relativo. Então, o relativo, eu conheço o relativo, não precisa muita coisa. Eu os conheço muito bem. Mas eu tenho que agora trabalhar sobre como eu posso seguir pouco a pouco, pouco a pouco. Eu estou trabalhando. Trabalho não é final. Trabalho não é objetivo. Trabalho é um meio para realizar uma coisa diferente. Swami Vivekananda falou, pode ler.
Trabalho é um meio para aprender você mesmo, sua capacidade, seus gostos e não gostos, sua maneira de reagir com o mundo. No final, trabalho é um meio para autoconhecimento. Na primeira página você pode ler no Karma Yoga. Trabalho é um meio para autoconhecimento. Todo mundo estamos trabalhando, sem trabalho não pode ficar. Mas tem que seguir. O que eu estou aprendendo com isso? Não quero fazendo trabalho mecanicamente dia por dia, dia por dia. Não. Nós somos pessoas inteligentes. Cada célula tem uma inteligência. Todas as células juntam, eles sabem defender, como agir, como sentir bem. Ou se você faz uma coisa errada, eles não gostam. Assim, esse relativo, nós sabemos um pouco, mas não ficar parado nisso. Não pode ficar enrolando no mesmo relativo, não. Eu comecei com esse tipo de conhecimento, mas agora, cada vez, eu queria usar esse conhecimento para chegar ao absoluto. Isso é o objetivo de prática espiritual. É como chegar ao teto pela escada. Depois de realizar o absoluto, ele deve descer ao relativo e viver naquele plano em companhia de devotos. Sri Ramakrishna viveu assim. Sri Ramakrishna realizou, viveu, ficou mês por mês, muitos anos no absoluto. Um dia ele pediu para a mãe: algumas vezes eu volto aqui, eu queria conversar com os devotos sobre Deus, sobre você. Eu queria conversar, eu queria cantar, eu queria dançar. Né? Traga algumas pessoas cujas almas puras. Ele chorou assim, na verdade. Eu queria ver, eu queria receber, eu queria conversar com algumas almas puras. As pessoas mundanas não entendem. Ele realmente chegava no teto, olhando em direção do Calcutá. Ele pediu para a Mãe Divina: traga algumas almas iluminadas. Assim chegou um por um. Narendranath, todos os discípulos começaram a chegar. Ele teve visão de quem vai chegar. Chegou uma pessoa: minha mãe mostrou de você. Você é louco. Vivekananda assim, pensou assim. Narendra, quando chegou a primeira vez, 18 anos, por que você demorou? Ramakrishna falou: primeira coisa, por que você demorou tanto? Ele falou: o quê? Talvez essa pessoa é parafuso um pouco fora do lugar. Né? Assim ele pensou. Ele mesmo falou assim. Não, minha mãe mostrou, você vai entender, com o tempo você vai entender, suindo, ele falou. Então, ele chegou Nitya e voltou, queria conversar o que é Nitya, o que é Lila, qual é a conexão, qual é ser humano, qual é o relacionamento, por que nós nascemos aqui, o que é morte, quem está morrendo, quem está vivendo. Assim, tudo ele falou. Uma nova maneira. Todo mundo ficou encantado com ele. Ao mesmo tempo, ele não tinha nada, ele não tinha propriedade, não tinha nada, não podia tocar moeda, não podia tocar metal. Eles testaram toda hora, realmente foi assim. Aqui é uma pessoa, tem corpo humano, mas outro nível. Ele sabia o que é absoluto, o que é relativo, qual é a conexão entre dois, que é Deus, que é deusa, que é absoluto, tem o aspecto masculino, feminino, tudo ele explicou. Evangelho Ramakrishna é assim. Quem vai explicar por que Deus tem que tomar uma forma de ser humano? Alguém perguntou. Ele respondeu:
Se ele não toma uma forma humana, como nós podemos entender? Quem vai mostrar? Se ele toma uma outra forma, nós não entendemos da linguagem. Então, ele tem que tomar uma forma humana para comunicar o que é verdade, que é assim. Nasceu com esse plano. Então, a divindade, enquanto uma vez tem esse plano, vai descer. Ele falou, como você está entrando no mar, no profundidade do mar, dentro, você vai ver gelo. Gelo tem forma, tem nome, mas que é? No fundo é a mesma água. Mas tomou essa forma. Assim, quando o devoto tem esse devoção muito profunda, devoção, Deus toma forma para ensinar. Quem vai falar sobre Deus? Quem vai falar sobre verdade suprema? Quem vai explicar quem era Cristo, Buda, Krishna, Rama? Só a outra pessoa, quem conhece, ele pode explicar. Só outra pessoa igualmente que entrou no absoluto e ele sabe o que era Cristo, que era Buda, que era Krishna, Rama. Ele vai explicar. Eu posso tentar, ele pode tentar, padre pode tentar. Mas não é igual de outra alma iluminada explicando quem era Cristo, Buda, Krishna. Nesse sentido, Ramakrishna falou. Né? Quem era Cristo, quem era Buda, quem era Krishna, quem era Rama, né? Quem era a mãe divina. Tudo parece que está pronto, ele deixou tudo pronto para ver, para ler, para ouvir e meditar sobre isso. Depois de realizar o absoluto, ele deve descer. Então, nossa parte agora pode fazer uma oração, por exemplo. Olha, você me deixou aqui no relativo. Eu estou encantado com isso, mas queria um pouco mais, cada vez um pouco mais. Mais tempo para pensar sobre outro aspecto. Se eu queria fazer um trabalho aqui, como eu posso fazer nessa direção? Vem Karma Yoga. Faça tudo. Ele falou, então como eu posso viver? Eu não posso ficar. Eu estou sentindo sentindo minhas responsabilidades, sentindo meus deveres. Então como eu posso fazer? Prática espiritual não tem tempo para meditar, não tem tempo para pensar. Ele vai falar, não. Você pode fazer tudo que você quer, mas deixa uma parte da mente no objetivo, sua ideal espiritual. Faz tudo. Finalmente, reza para sua ideal espiritual. Olha, eu estou fazendo tudo. Vai ter resultado. Mas eu queria não levar resultado. Mesmo bom e ruim, eu vou deixar. Eu vou deixar nas suas mãos. Você vai cuidar. Assim ele demonstrou que Swami Vivekananda não trabalhou. Buda, depois do Nirvana, 40 anos pregando na vida inteira. Não foi? Então, nós precisamos pensar assim, como eu posso continuar nessa vida aqui, ao mesmo tempo, eu queria mudar. Ele vai falar, olha, uma parte da mente, uma pequena, 10% da mente, você deixa para Deus. Pouco a pouco isso vai aumentar. Dá um espaço. Você tem, imagina, seu coração é um basquete, uma cesta. Que tem lá dentro? Eu sempre gosto desse exemplo. Minha mente, uma cesta. Que tem essa cesta? Um monte de coisas. Eu queria colocar, não queria deixar, não queria tirar.
Algumas vezes você pensa, eu pego essa cesta, vira totalmente, deixa tudo, mas não, volta de novo tudo. E em 1 minuto, 2 minutos, meia hora, volta de novo tudo. Deixei, mas voltando de novo. Não estamos conseguindo ficar com uma cesta vazia. Sempre gostamos muitas coisas, né? Aqui ele fala, olha, o Ramakrishna vai falar, ideias, olha, a sua cesta é cheia de coisas, não tem espaço para mim. Então deixa um pouco, menos. Tanto quando você trabalha sobre esse tipo de sentimentos que eu falei, reduzindo, realmente ele entra, pegando mais espaço. Você vai sentir mais leve. Sua cesta com objetos do mundo vai ficar muito pesado. Mas sem esses objetos, bem leve. Porque leveza interior faz parte da prática espiritual. Tanto quando você está sentindo leve, já você começou a trabalhar em direção do absoluto. Se quiser, forma, nome, agora Ramakrishna, o Buda também tem nome e forma. Esse nome e forma deixa você mais leve. Eles não cobram, eles não fazem muita coisa. Você não vai sentir, fica pesado. Não. Se você sentir ficar pesado, significa que talvez internamente você tem ainda pedras grandes, não foi resolvido. Então, ele está deixando a prática espiritual também muito pesado. Nós precisamos trabalhar sobre esses sentimentos, esses pensamentos, esses valores, pouco a pouco, reduzindo e deixando mais leve. Mesmo com membros da família, quanto eu posso fazer? Tanto quanto possível, eu vou cuidar da minha mãe, pai, mãe, filho, filha, tudo bem. Mas até um ponto, depois não tenho possibilidade de fazer. Mas eu vou fazer. Fazer como um instrumento de Deus. Eu estou cuidando. Eu vou cuidar minha filha como Krishna, como filha de Mãe Divina. Assim, nós temos que pensar de uma maneira diferente. Esse corpo eu vou cuidar. Vou cuidar com comida, com tudo. Mas eu não preciso adorar tanto quanto assim preciso. Tanto quanto precisar, eu vou cuidar. Cuidar porque aqui tem um templo de divindade, onde eu medito. Então eu vou cuidar tanto quanto. Não está dando trabalho para outras pessoas também. Eu vou cuidar. Mas não significa que eu tenho que fazer toda a adoração. Por exemplo, Miss World, a mais bela do mundo, né? Ela também falou, olha, eu estou fazendo um grande trabalho para o nosso país, né? Porque ela está fazendo uma competição. Mas nossa maneira de ver um aspirante diferente. Vou cuidar do corpo, porque aqui eu consegui meditar no meu coração. Vou cuidar tanto quanto possível. Porque eu medito. Aqui de acordo com o Vedanta, de acordo com o hinduísmo, aqui é um templo. Você tem um templo interno, onde você vai meditar. Nesse sentido, eu vou cuidar do meu corpo. Assim, nossa maneira de ver diferente, tanto quanto possível. Literalmente, você vai sentir estar livre, tanto quanto reduzindo essas emoções tóxicas, por exemplo, todo tipo de conjunto de emoções reduzindo, pensamentos reduzindo. Por exemplo, você pode brincar com você mesmo, por exemplo.
eu estou pensando um monte de coisa diariamente, tudo bem. Agora eu vou pensar 5 pensamentos para bem-estar de pessoas. Eu vou fazer hoje. Por exemplo, nova maneira de pensar. 5 pensamentos. O Swami Vivekananda falou, se você conseguir pensar 5 pensamentos dentro de um caverna. Se os seus pensamentos realmente para bem-estar de outras pessoas, uma hora ou outra vai funcionar. E falou, tem uma força maior. Então nós podemos pensar diferente, sentir diferente. Não necessariamente ficando dia por dia há muitos anos, sim, mesma maneira de pensar, maneira diferente. Você vai se sentir bem com isso, porque quando a mente fica mais criativa, vai se sentir feliz. Porque isso é uma energia cósmica que está compartilhando. Você, eu, todo mundo estamos compartilhando uma pequena, bem pequena parte da energia infinita. Então você começar a virar diferente, virar maneira diferente, olhar diferente. Você pode descobrir um novo significado com cada coisa. Vou dar um exemplo, com isso eu vou terminar. Interessante aqui, só para mais uma vez estar lendo, depois de realizar o absoluto, ele deve descer ao relativo e viver naquele plano em companhia de devotos, empregando sua mente do amor por Deus. Essa é minha opinião final e mais madura. Agora, o exemplo que é como uma alma iluminada vê diferente. Nós sabemos vagalumes, né? Vagalumes à noite dá um pouquinho de luz, né? Esse é exemplo de Tagore, quem recebeu o prêmio Nobel, né? Ele também nós estamos vendo dia e noite assim. Ele olhou, ele escreveu um poema. Esse vagalume começou a falar, olha, começa olhando o sol, olha, o vagalume está falando para o sol, você deu tanta luz durante o dia, mas sumiu completamente, deixando o mundo inteiro numa escuridão. Nessa escuridão, eu tenho uma pequena luz. Tanto quanto possível, eu estou dando luz para aqui. Olha que coisa, né? Uma alma. Assim, ele começou a escrever um pequeno poema. Assim, porque a mente dele está em 2 lados, absoluto e relativo. É tudo significado novo para ele. Cada coisa, uma árvore, um animal, uma natureza, tudo é diferente para ele. Para nós é continuando a mesma coisa. Não tem uma coisa nova. Também quando você não está sentindo uma coisa nova, você sente mais rotina. Né? Eu não gosto dessa rotina, porque a mente não gosta da rotina. Quer novas coisas, quer diferente, quer nova comida, quer nova roupa, quer tudo diferente. Cada hora, cada minuto. Isso é a natureza de criatividade, é assim. Mas almas iluminadas têm uma capacidade de ver diferente do que qualquer outra pessoa. Outro poeta, ele é um grande mestre também, ele falou, olha, falando sobre nosso próprio sangue virou como inimigo. Um caçador deixou flash para um viado. Viado sumiu. Mas esse caçador sabe como perseguir. Ele começou a olhar sangue. Quando correndo esse viado, ele
seguiu a de própria sangue, né? Chegando uma hora, ele olhou e já está caído. Pegou. Então, esse poeta começou a olhar. Olha, meus próprios sangue virou meu inimigo. Falando assim, meu próprio sangue virou meu inimigo. Assim, uma nova maneira de ver, nova maneira de pensar, nova maneira de perceber, nova maneira de reagir. Tudo vem só na prática espiritual.